Em 1973, um filme icônico gerou uma onda de pavor entre os espectadores, deixando-os aterrorizados e com pesadelos que pareciam intermináveis. A história abordava um tema que muitos temem: a possibilidade de serem possuídos por entidades malignas, sempre à espreita, esperando a chance de tomar controle de nossos corpos. Esse filme, chamado O Exorcista, retratou uma experiência que se passou com uma jovem de apenas 12 anos, que sofreu uma série de exorcismos. Até hoje, é considerado um dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que a história por trás desse filme é baseada em eventos reais, ocorridos com um garoto de 14 anos em Maryland, Missouri, no ano de 1949. Bem-vindo ao News Web Doc, onde você vai conhecer os detalhes assustadores dessa história real, que inspirou uma das maiores produções de terror da história do cinema. A história que vamos contar gira em torno de um adolescente chamado Roland Doe, nome dado pela igreja para proteger a identidade do jovem, pois ele tinha apenas 14 anos quando os eventos começaram. Ele morava com seus pais em uma pequena cidade em Maryland, perto do rio Anacostia, no estado do Missouri. A família Doe estava prestes a vivenciar uma série de acontecimentos perturbadores e macabros que alterariam suas vidas para sempre. O garoto era descrito como uma pessoa solitária, quieta e extremamente reservada. Ele não se destacava na escola, sendo considerado um tanto quanto estranho pelos colegas, que não tinham simpatia por ele. Roland não gostava de esportes, preferindo passar o tempo em lugares mais isolados, como a biblioteca ou na casa de sua tia. Era na casa de sua tia que Roland começaria a se envolver com algo que mudaria para sempre sua vida. Sua tia, uma fervorosa adepta do espiritismo e das práticas ocultistas, realizava sessões de espiritualismo. Em uma dessas visitas, Roland se viu curioso com as sessões que sua tia praticava. Ao observar a tia em uma dessas cerimônias, o jovem ficou fascinado e, como qualquer adolescente em busca de respostas sobre o desconhecido, começou a questionar sobre o que acontecia durante esses rituais. Com o tempo, o jovem se interessou por essas práticas sobrenaturais e, aparentemente, começou a se envolver mais intensamente, sem saber que isso abriria uma porta para um mal muito maior do que ele poderia imaginar. O que parecia ser apenas uma curiosidade inocente, logo se transformaria em algo assustador. O que ele não sabia era que, ao entrar no mundo do ocultismo, ele estava, de alguma forma, convidando uma presença maléfica para sua vida, que se manifestaria de maneira sinistra e aterrorizante. Ao longo dessa jornada, o jovem Roland se viu preso em uma batalha sobrenatural, onde forças sombrias e desconhecidas começaram a se apoderar dele. Isso, claro, não passou despercebido por sua família, que começou a testemunhar mudanças misteriosas e alarmantes no comportamento do adolescente. A presença dessas forças não apenas afetou Roland, mas também causou pânico e medo em todos ao seu redor. Mas essa história ainda estava longe de terminar, e as coisas só piorariam a partir daí. As visitas de Roland à casa de sua tia tornaram-se frequentes, e ela, percebendo o interesse do sobrinho, não conseguiu conter sua curiosidade. Em um desses encontros, depois de voltar da escola, Roland abriu uma gaveta e encontrou algo que chamou sua atenção. Um tabuleiro que parecia ser usado para se comunicar com os mortos. Ele ficou encantado com a descoberta e, com o incentivo da tia, foi introduzido ao uso do tabuleiro Ouija. A tia explicou-lhe as regras e lhe deu instruções básicas sobre como utilizá-lo. E por alguns dias, Roland passou a brincar com o tabuleiro regularmente, fascinado pelo mistério que ele carregava. A princípio, nada de estranho aconteceu. No entanto, no início de 1949, a tia de Roland, Harriet, faleceu inesperadamente. Após sua morte, eventos perturbadores começaram a ocorrer na casa onde Roland vivia com seus pais. Pequenas mudanças começaram a ser notadas. A temperatura dentro da residência caía de forma inexplicável, e os móveis pareciam se mover sozinhos, reaparecendo em lugares diferentes de onde haviam sido deixados.
Objetos pequenos, como utensílios domésticos, eram vistos voando ou sendo lançados com força inexplicável. Durante a noite, sons estranhos começaram a ecoar pela casa. Entre eles, passos pesados e vozes murmurando em latim. Esses acontecimentos deixaram a família extremamente nervosa e confusa. Alguns familiares acreditavam que isso estava relacionado às práticas espirituais da tia Harriet em vida, sugerindo que ela poderia ser a responsável por essas manifestações. Outras pessoas, no entanto, achavam que o próprio Roland, em sua tentativa de se comunicar com a tia usando o tabuleiro, poderia ter atraído algo perigoso. A teoria era que, em vez de estabelecer contato com sua tia, Roland teria aberto um portal para entidades sombrias que agora estavam presentes na casa. Com o passar do tempo, os fenômenos tornaram-se mais intensos e assustadores. Arranhões começaram a aparecer nas paredes, enquanto batidas e passos altos ecoavam sem explicação. Em um dos episódios mais chocantes, uma imagem de Jesus Cristo que estava pendurada na parede começou a se mover sozinha. Ela oscilou de um lado para o outro até se desprender e cair, quebrando-se em pedaços. Durante a noite, enquanto a família tentava dormir, a cama de Roland se mexia violentamente, deslizando pelo chão e balançando como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Os acontecimentos não se restringiram à casa. Relatos de fenômenos estranhos começaram a surgir também na escola de Roland. Professores e alunos afirmaram que, durante as aulas, a atmosfera na sala ficava densa e opressiva. As carteiras se moviam sozinhas, e era possível ouvir o som de bolinhas de gude caindo, mesmo que ninguém as tivesse trazido. Em uma ocasião, enquanto Roland estava no banheiro, as torneiras se abriram sozinhas e portas começaram a bater violentamente. Esses eventos alarmaram tanto os colegas quanto os professores, que passaram a temer a presença do garoto. A situação se tornou insustentável, e o diretor da escola entrou em contato com a família de Roland, explicando o que estava acontecendo e recomendando que eles tomassem medidas imediatas. Ele sugeriu que Roland fosse levado a um médico e, posteriormente, a um psicólogo para investigar as possíveis causas de seu comportamento e os eventos que o cercavam. Preocupados, os pais de Roland seguiram o conselho e o levaram ao hospital de Georgetown para uma avaliação completa. O jovem ficou sob observação por alguns dias, mas os médicos não encontraram nenhuma doença física ou distúrbio psicológico grave. Apesar do diagnóstico tranquilizador, os pais de Roland sentiam que algo estava muito errado. Eles não conseguiam ignorar os eventos inexplicáveis que continuavam a ocorrer. A sensação de que forças além da compreensão humana estavam envolvidas tornou-se cada vez mais forte, e a família sabia que precisaria buscar ajuda de outra natureza para lidar com o que estava acontecendo. A partir desse momento, os eventos que cercavam Roland começaram a atrair a atenção de especialistas em fenômenos sobrenaturais e religiosos, marcando o início de uma história que ficaria para sempre gravada como uma das mais assustadoras e enigmáticas já registradas. Os pais de Roland, após consultar psicólogos e médicos que não encontraram sinais de transtornos mentais ou físicos, decidiram buscar ajuda na fé. Eles entraram em contato com um pastor luterano chamado Luther Miles Schulze, que mostrou grande interesse pelo caso devido à sua fascinação por fenômenos paranormais. Durante uma conversa com a família, Luther percebeu a gravidade da situação e confirmou os relatos de intensa atividade sobrenatural na casa. Diante disso, ele recomendou que a família buscasse um padre católico com experiência em exorcismos. Com o passar dos dias, o comportamento de Roland tornou-se ainda mais perturbador. Ele começou a demonstrar aversão a objetos religiosos, como crucifixos e água benta, além de apresentar mudanças drásticas na voz, que ficava mais grave e rouca, algo que seus pais descreveram como totalmente diferente do tom natural do filho. Em meio a esses episódios, eles decidiram procurar ajuda de padres especializados. O primeiro exorcismo foi conduzido pelo padre Edward Hughes no Hospital Universitário de Georgetown. Durante o ritual, Roland demonstrou uma força incomum, urinou na cama e emitiu grunhidos semelhantes aos de animais. Em meio aos gritos e xingamentos, sua força foi tão grande que ele conseguiu se libertar das amarras que o prendiam à cama
e atacou o padre, ferindo-o levemente. O exorcismo foi interrompido, deixando a família ainda mais desesperada, mas determinada a continuar buscando uma solução. Após essa tentativa frustrada, outro padre foi contatado. Esse sacerdote, também professor universitário, decidiu documentar o caso detalhadamente. Antes de iniciar o segundo exorcismo, a família tomou medidas para reforçar a segurança, amarrando Roland firmemente à cama. Apesar disso, o adolescente continuava a exibir episódios de violência extrema, além de uma raiva incomum. O segundo exorcismo ocorreu durante a segunda-feira de Páscoa de 1949, em um local distante do hospital. Durante o ritual, marcas começaram a aparecer no corpo de Roland, incluindo símbolos e palavras como inferno. O garoto falava em latim, uma língua que ele não conhecia, e o espírito maligno parecia reagir com intensidade às orações. Os padres invocaram o arcanjo São Miguel, pedindo que ele lutasse contra o demônio e libertasse a alma de Roland. Após longos minutos de luta espiritual, o jovem acalmou-se momentaneamente, e ele afirmou que o mal havia partido. Apesar do breve alívio, os eventos sobrenaturais voltaram a acontecer dias depois, e a família decidiu transferir Roland para a casa de parentes em Missouri. Lá, o sacerdote Raymond J. Bishop contatou o padre William S. Bowdern, da ordem jesuíta, pedindo sua ajuda. O arcebispado de Washington autorizou Bowdern a realizar um novo exorcismo, mas com a condição de que tudo fosse feito em sigilo absoluto, mantendo registros detalhados. Em 10 de março de 1949, Bowdern iniciou uma série de exorcismos. Durante uma sessão, enquanto os padres oravam no quarto de Roland, ouviram um grito aterrorizante vindo do local. Quando subiram, encontraram o jovem com uma grande marca em forma de cruz invertida no braço. Pouco depois, a cama começou a se mover violentamente. Na noite de 16 de março, Bowdern iniciou outro ritual. Ele aspergiu água benta por todo o quarto e recitou as orações do ritual de exorcismo. Durante o processo, Roland se debatia intensamente, enquanto seu corpo exibia arranhões e marcas inexplicáveis. Em um momento, a palavra inferno apareceu em seu peito, enquanto outras marcas cobriam suas costas e garganta. O demônio que possuía Roland se recusava a ceder, respondendo às orações com mais violência. Bowdern, persistente, continuou suas orações, exigindo que a entidade revelasse seu nome e o momento de sua partida. A luta espiritual foi intensa e prolongada, com o sacerdote e sua equipe enfrentando manifestações físicas e psicológicas de uma força que parecia muito além da compreensão humana. Apesar das dificuldades, Bowdern nunca perdeu a fé, e as sessões continuaram até que finalmente se acreditou que Roland estava livre da possessão. O caso de Roland permanece até hoje como um dos mais documentados e assustadores registros de exorcismo da história, sendo a principal inspiração para o icônico filme O Exorcista. Durante as sessões de exorcismo, o comportamento de Roland se tornou cada vez mais perturbador. Ele exibia expressões faciais distorcidas e demonstrava agressividade extrema. Sua voz, antes normal, tornou-se profunda e grave, carregada de um tom assustadoramente sombrio. Ele proferia palavrões e insultos com uma intensidade descontrolada, direcionados tanto aos pais quanto aos sacerdotes. Ao mesmo tempo, sorria de maneira macabra e aterrorizante, o que tornava o ambiente ainda mais opressor. A atmosfera no quarto era carregada de tensão, com uma sensação quase palpável de escuridão. Cada vez que os padres tentavam rezar ou mencionar o nome de Deus, Roland reagia com gritos furiosos e comportamento violento. Em determinado momento, enquanto o garoto estava aparentemente imóvel e em transe, seu corpo começou a levitar brevemente, um fenômeno que os exorcistas descreveram como um toque demoníaco. No dia 18 de abril, Roland foi novamente internado em um hospital, onde a batalha final contra a suposta possessão demoníaca ocorreria. Uma estátua do arcanjo São Miguel foi colocada ao lado de sua cama enquanto o padre William Bowdern liderava o ritual. Durante a cerimônia, o corpo de Roland se contorcia de maneira assustadora e os sacerdotes intensificaram suas orações. Foi então que, no auge do exorcismo, Roland acalmou-se subitamente
e uma voz clara e distinta declarou: Eu sou São Miguel. Ordeno que vocês, espíritos imundos, deixem este corpo em nome do Senhor. Após alguns minutos de silêncio, o garoto relaxou e abriu os olhos, agora sereno. Ele afirmou de forma tranquila que eles haviam partido. A atmosfera na sala tornou-se mais leve, e os presentes acreditaram que a luta espiritual finalmente havia chegado ao fim. Roland foi deixado para descansar, enquanto William e outros padres permaneceram de vigília para garantir que tudo estivesse realmente concluído. Na manhã seguinte, Roland parecia estar completamente recuperado. Ele não apresentava mais nenhum sintoma de possessão ou comportamento estranho. Mais tarde, com a ajuda de seus pais, ele recebeu os sacramentos na capela do hospital, marcando simbolicamente sua libertação. Quando voltou ao seu quarto, estava exausto, mas sereno, e relatou que não se lembrava de quase nada do que havia acontecido, exceto por algumas vozes que o atormentavam durante os eventos mais intensos. Depois de receber alta do hospital, o quarto onde os exorcismos ocorreram foi trancado, pois ainda se percebia uma sensação estranha no local. A experiência foi meticulosamente documentada pelo padre Bowdern e revelada ao público somente em 1978. O relato incluía a assinatura de 9 sacerdotes e 36 testemunhas, corroborando a autenticidade do caso. Após o ocorrido, Roland decidiu reconstruir sua vida longe de qualquer prática espiritual ou sobrenatural. Ele evitava falar sobre o episódio e recusava qualquer envolvimento com objetos ligados ao ocultismo. Ele cresceu, casou-se, teve 2 filhos e manteve um emprego em Maryland. Embora alguns pesquisadores tenham questionado a veracidade dos acontecimentos, classificando-os como uma possível farsa ou resultado de um transtorno psicológico como esquizofrenia, Roland raramente abordava o assunto. Em algumas ocasiões mencionou apenas que ouvia vozes, mas afirmava não se lembrar de detalhes. O filme O Exorcista ganhou imensa notoriedade, gerando 5 sequências e uma série de TV, consolidando-se como um clássico do gênero terror. Até hoje, o caso de Roland permanece envolto em mistério, sendo um dos episódios mais famosos relacionados a possessões demoníacas. Se essa história despertou sua curiosidade ou seus medos mais profundos, continue nos acompanhando para mais relatos assustadores. Obrigado por estar conosco e que sua noite seja tranquila ou cheia de emoções. E assim, o caso de Roland encerra um capítulo sombrio na história, mas deixa perguntas que ecoam até hoje. O que realmente aconteceu naquela casa? Teria sido uma manifestação sobrenatural ou um mistério da mente humana que a ciência não conseguiu explicar? Cada detalhe, cada grito e cada marca no corpo do jovem parecem sussurrar segredos que nunca serão totalmente revelados. Talvez o verdadeiro horror não esteja nos eventos descritos, mas no desconhecido que ainda nos ronda, invisível, esperando pelo momento certo para se revelar. Uma verdade incômoda permanece. Alguns mistérios não precisam de respostas, porque a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer imaginação. E você? O que pensa sobre essa história? Estaria Roland lutando contra forças do além ou enfrentando demônios internos? Talvez a resposta esteja onde menos esperamos. Prepare-se, pois muitas outras histórias aterrorizantes ainda estão por vir. Durma bem, se puder. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo aqui no News Web Doc. É graças a você que podemos continuar trazendo histórias fascinantes e cheias de mistério. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Queremos muito saber o que você achou. Deixe seu comentário aqui embaixo. Suas opiniões e teorias são sempre bem-vindas e enriquecem ainda mais nossas discussões. Ao compartilhar e interagir, você ajuda diretamente no crescimento do canal e nos incentiva a trazer mais conteúdos incríveis para você. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais mistérios e histórias intrigantes esperam por você. Até lá!